E aí pessoal, você que vai fazer o concurso de Cabedelo, nós iremos hoje tratar nesse vídeo sobre História e Geografia. Eu sou o coordenador Marconildo Viegas, professor de língua portuguesa, coordenador pedagógico, concurseiro e se no final do vídeo você gostar, dá um like, se inscreve no meu canal, coordenador Marconildo Viegas, e isso me motiva a fazer mais vídeos assim. Lembrar que nós iremos ler os textos teóricos dos sites oficiais, dessa forma abordar o conteúdo que cai nos concursos públicos em relação à história e à geografia. Nós iremos começar aqui pela bandeira de Cabedelo. Tem duas partes coloridas, uma parte vermelha simbolizando a luta, o sangue, e outra parte que é azul, simbolizando o mar, ok? Nós temos também a fortaleza de Santa Catarina com as 3 estrelas e também esses 3 elementos que amarravam as cordas para puxar as baleias, já que Cabedelo foi um dos pontos de caça-baleia, de processamento de carne de baleia. Nós temos também aqui o brasão, que aqui nós temos 2 golfinhos, um do lado do outro. Nós temos a fortaleza, esse instrumento de puxar o animal capturado até a usina de beneficiamento. Nós temos a fortaleza, as 3 estrelas, a coroa. Então, esse é o significado da bandeira e do brasão. Além disso, no brasão tem a frase Urbis Nescia Vinci, que quer dizer a cidade que não sabe ser vencida, aquela que não fraqueja, aquela que não recua, aquela que não aceita uma derrota enquanto se é possível lutar. E o próprio nome da cidade, Cabedelo, significa um pequeno cabo, um montículo de areia próximo à foz dos rios. Logo, ela vai ser tipo uma península que estará fazendo a divisa do rio com a parte norte da Paraíba. Aqui nós temos o hino de Cabedelo. Algumas bancas pedem quem fez a letra, quem compôs a melodia, certo? E aqui nós temos que a letra foi Hermes Nascimento e a melodia Honório Gurgel. Vamos ler o hino e depois nós iremos fazer algumas inferências relacionando a história e a geografia da cidade. Cabedelo é nossa terra, cheia de encanto e amor. Quanta paz, quanta alegria, vamos cantar com fervor. Nasceu das dunas de areias, às margens do verde mar. Tem o passado heróico que nos faz muito evocar. Suas jangadas, seus pescadores, suas praias e seus amores, os seus coqueiros são altaneiros. Seu belo porto, seus trabalhadores, seu ar puro, cheio de vigor, que se aspira o seu odor, seu clima quente e bem tropical, e suas festas que é tema central. As ruínas da fortaleza iluminada ao luar e a Santa Catarina na capela em seu altar, na velha matriz do centro a missa do galo cantar. Nossa Senhora dos Navegantes tem a frente para o mar. Suas praias no verão nos convidam a passear, suas areias brilhantes na amplidão do beira-mar, as suas constelações sobre o céu a iluminar. E o farol da pedra seca no arrecife a lampejar. Lutemos por vir, é este o nosso apelo. Ainda alguma informação que a letra é do poeta em memória a Hermes Nascimento, a melodia do maestro Maurício Gurgel, a adaptação do movimento de música popular de Cabedelo, vozes dos músicos e intérpretes tem Marcos Mateus, Tadeu Patrício, Bira da Paraíba, Ronaldo Araújo, José Augusto, gravado com incentivos fiscais à cultura pela Lei Municipal Padre Alfredo Barbosa. E esta é uma adaptação do hino oficial de Cabedelo, composto pelo poeta Hermes Nascimento, que já faleceu, música de Honório Gurgel, interpretação dos músicos Tadeu Patrício, Marcos Matias, Bira da Paraíba, José Augusto e Ronaldo Araújo. Vamos então analisar o hino, lembrar que a fonte, que se tiver alguma contradição,
quiser entrar com recurso, você vai lá no site da Prefeitura Municipal de Cabedelo ou no próprio site escolapeda.blogspot.com/p/hino. Analisando o hino, então, vemos aqui na primeira estrofe falando sobre as belezas de Cabedelo, né? Cabedelo é uma terra cheia de encanto e de amor, ela tem paz, ela tem alegria, as pessoas cantam, né, com muito fervor sobre Cabedelo. É uma cidade que nasceu a partir das dunas de areia, né, às margens do verde mar. Então nós temos aqui a referência geográfica, né, a referência aqui de como é a cidade, da formação dos solos, dunas de areias, o verde mar. Tem o passado heróico, né, falando sobre a história, sobre a defesa da Paraíba a partir da Fortaleza de Santa Catarina, que nos faz muito evocar. Aí agora falando sobre a cultura do local, dos moradores, como é que essa cidade sobrevive. São jangadas, são pescadores, que nas praias, né, tem seus amores. E aí as praias têm muitos coqueiros altos. Tem um porto que é o principal da Paraíba, né? Esse é o principal, e tem lá seus trabalhadores. Claro que, como está à beira-mar, tem um ar puro, cheio de vigor, se sente o cheiro da maresia, né? O seu odor, o clima é quente, bem tropical, e suas festas são temas centrais de toda a história da cidade de Cabedelo. Já na terceira estrofe fala sobre a história da Fortaleza de Santa Catarina, a religiosidade, né, as ruínas da fortaleza iluminada ao luar e a Santa Catarina na capela em seu altar, porque dentro da própria fortaleza tem uma capela homenageando Santa Catarina. Na capela em seu altar, lá na velha matriz do centro, a missa do galo cantar. Então é uma coisa bem importante, a antiga, a velha matriz, a velha igreja do centro, cantar a missa do galo, que lá está Nossa Senhora dos Navegantes, que tem logo à frente para o mar. E as praias, nesse sentido agora mais atual, mais geográfico também, porque já foi falado sobre a história na estrofe anterior, sobre a geografia, né? O verão, a estação do verão, as praias estão lá convidando a passear, as areias são brilhantes e tem a amplidão do mar, né? Então essa referência do mar é referência à bandeira e ao brasão, né? Assim, nesse sentido do verde, do azul, né? Que é um azul muito bonito. As suas constelações, né? Logo a gente vai ver aquelas referência das 3 estrelas sobre o céu a iluminar. E o farol da Pedra Seca no Arrecife a lampejar. Então esse farol que é bem importante aí na cidade de Cabedelo. E aí nós temos que ele faz parte também da história, mas é parte da geografia, é parte das cartas marítimas, que faz com que as pessoas tenham um norte para chegar até o Porto de Cabedelo. Lutemos pelo porvir, é este o nosso apelo. Então é uma pessoa que sempre está atenta a esse apelo de estar lutando por aquilo que quer. Esse é o site da Prefeitura, nós temos aqui os feriados municipais. O site é muito pobre em informação, só tem um pouco de história e um pouco de turismo. Mas os feriados, outras coisas não tem. Então, ou está em construção, ou tem que esperar então um dia a prefeitura pegar e atualizar o site. Então aqui nós temos feriados municipais, tem 3 datas e não fala nada sobre essas 3 datas, 8 de abril, 15 de abril e 25 de abril. Então aqui não tem nenhuma referência a essas datas, não fala nada, e só tem isso aqui que eu estou apresentando para vocês no site da Prefeitura de Cabedelo. Em relação ao turismo, tem muita coisa sobre turismo, certo? Cabedelo é um lugar que encanta com suas belezas naturais, clima tropical e rica história. Foi fundada em 1585, em torno de uma fortaleza construída por portugueses a fim de defender a entrada do estuário do Rio Paraíba,
que encontra-se de pé até os dias de hoje. Aqui tem até um erro de português, afim é separado quando indica finalidade, e afim junto é quando indica coisa semelhante. Então, nós temos aqui a questão de Cabedelo, certo? Que diz que foi fundada em 1585, porém, que eu saiba, a cidade de João Pessoa, ela foi fundada em 1585, no dia 5 de agosto. Em relação ao turismo, nós temos aqui a praia de Jacaré com seu pôr do sol, a apresentação do pôr do sol ao som do bolé de Ravel, conduzido pelo músico Jurandir do Sax. O espetáculo acontece diariamente às 17 horas, atraindo moradores e visitantes turistas dos mais diversos lugares. O local possui estacionamento público, diversas opções de alimentação e lojas de artesanato. É grátis a entrada, né, nesse parque, virou um parque agora e é bem interessante. Já a Igreja Matriz do Sagrado Coração de Jesus é um patrimônio histórico da cidade de Cabedelo. Tem uma arquitetura muito bonita e a paróquia transmite uma paz surpreendente e o altar complementa o ambiente utilizando peças de artistas da região. Tem um belíssimo jardim que facilita as atividades comunitárias. A paróquia se localiza em frente ao porto da cidade e ao lado do Marco Zero da Transamazônica. O dique de Cabedelo foi restaurado agora há pouco, está bem iluminado, com segurança, muito bonito, mas eu acho o pôr do sol do dique de Cabedelo, né, lá muito mais bonito do que o do Jacaré. A construção de pedras com extensão de 400 metros que se estende pelas águas na área onde ocorre o encontro do Rio Paraíba com o Oceano Atlântico, conhecido como Pororoca da Paraíba. O monumento faz parte do conjunto de infraestrutura portuária sob a supervisão da Marinha do Brasil, através da Capitania dos Portos da Paraíba. O dique de Cabedelo ele é grátis, você pode ir lá visitar. Já aqui, Ruínas do Almagre é uma construção que foi feita pelos jesuítas no final do século XVII, junto com outras obras religiosas. A igreja tinha o intuito de promover a catequese dos índios potiguaras que viviam no litoral paraibano. Hoje ela está em ruínas e a igreja fica localizada à praça de Ponta de Campina. As ruínas se encontram tombadas desde 1938 pelo IFAM. Já o farol da Pedra Seca, que é citado no hino, ele é o primeiro farol construído na Paraíba. Foi erguido em 1869 lá em Cabedelo. Como uma torre com um tronco piramidal octogonal em ferro, numa base quadrada de alvenaria branca, foi inaugurado em 1873. O farol foi construído em terra seca. Com o avanço do mar, hoje se encontra a 400 metros da beira-mar, certo? Então aí você vai ver como está mudando muito a questão do mar. O Parque Estadual Marinho de Areia Vermelha, muito bonito por sinal. Parque Estadual Marinho da Areia Vermelha, conhecido popularmente como Ilha de Areia Vermelha, é um banco de areia e corais que se formam em maré baixa a 2 km da praia de Camboinha. Os passeios para o parque são realizados através de catamarãs ou barcos que saem diariamente das praias do Poço e Camboinha. Possui piscinas naturais e águas claras, certo? Aí é muito bonito, a pessoa pode ficar até a maré encher e depois os catamarãs trazem de volta. Como eu disse a vocês, lá no site da prefeitura só tem isso aqui, aguardando informações em relação à história. Tem aqui tem a bandeira da cidade e sem nenhuma informação. Em relação ao turismo ainda, tem aqui a Fortaleza de Santa Catarina, conhecida como um dos patrimônios históricos mais antigos do Brasil e tido como conjunto histórico-cultural. Tinha como principal objetivo defender dos ataques de invasores tanto holandeses, que invadiram aqui o litoral da Paraíba, e os franceses, né, que tentaram também invadir aqui. Foi construído em alvenaria de pedra e cal em meados de 1580. Hoje é aberta a visitação, porém paga uma taxa à fundação que toma conta. Ali na foto nós vemos a casa do Capitão Mor e do lado, onde tem aquelas colunas, né? E do lado tem a capela de Santa Catarina. Aí tem as casas dos soldados e tem um poço no meio
E além disso tinha o local, o paiol, que era o local onde armazenava as armas e as munições. Então, em relação ao site da Prefeitura de Cabedelo, é esse aqui, né? Mostra a cidade, o verde, o azul, mostra um moinho ali, né? De trigo, São Brás, da empresa São Brás. Tem o Petcock lá longe, então é numa península. É justamente bem parecida com a Itália, a península, que ela está fora, um pouquinho fora do continente. Então tem muitas praias bonitas, a cidade é bem acolhedora e aqui é o site da prefeitura com essa foto panorâmica da cidade. Então todos os dados são leituras do texto teórico dos sites oficiais e se no final do vídeo você gostar, dá um like, se inscreve no meu canal, coordenador Marconildo Viegas, e isso me motiva a fazer mais vídeos assim. Vamos falar um pouco da história. Esse é o site IBGE que cita a prefeitura, né? Que cita o site da prefeitura. Por volta do ano de mil, os índios tapuias que habitavam a região foram expulsos para o interior do continente, a chegada de povos tupis procedentes da Amazônia. No século XVI, quando chegaram os primeiros europeus, a região constituía a fronteira entre os territórios das tribos tupis dos potiguares, que se localizavam ao norte, e dos tabajaras, que se localizavam ao sul. Então, do lado de cá, habitavam os tabajaras e do outro lado habitavam os potiguaras. Esses últimos se aliaram aos colonizadores portugueses, né, os tabajaras, enquanto que os potiguaras se aliaram aos franceses e se tornaram ferrenhos adversários. Fundada em fins do século XVI, na década de 1580, Cabedelo pertencia ao município de João Pessoa. Em 1908, obteve autonomia, ficando o povoado elevado à condição de vila. Aí perdeu os furos de vila e município em 1928. Porém, em 1933, voltou a figurar como distrito de João Pessoa. E em 1956, mais uma vez, voltou à categoria de município, compondo-se de um único distrito. Cabedelo é uma cidade portuária e fica numa península entre o Oceano Atlântico e o Rio Paraíba. O Porto de Cabedelo é a entrada e saída comercial do estado. É em Cabedelo que começa a BR-230, chamada de Transamazônica, a principal rodovia da Paraíba e uma das maiores do Brasil. Se sairmos daqui na BR-230, iremos chegar na Amazônia. Formação administrativa, elevado à categoria de município com a denominação de Cabedelo pela Lei Estadual 283, de 17 de 3 de 1908, sendo desmembrado o município de Paraíba. Sede na povoação, tendo como sede o próprio município, né, povoação de Cabedelo. Em divisão administrativa referente ao ano de 1911, o município é constituído do distrito sede. Aí pela Lei Estadual 636, de 20 de 11 de 1928, o município é extinto, sendo seu território anexado ao município de Paraíba. Aí a Lei Estadual número 700, de 4 de 9 de 1930, o município de Paraíba passou a se chamar João Pessoa, né? Que era Paraíba com Y, com H, com não sei o que o povo sempre quer trazer essa história de volta, de botar o nome antigo na cidade de João Pessoa. De vez em quando um ou outro vereador levanta essa história só para criar frisson na cidade, e é melhor ter o nome de João Pessoa mesmo. Eu sei que mudei o conteúdo aqui, mas é só um falatório, porque foi em 1930 que teve a Revolução de 30 e o político João Pessoa foi assassinado em Recife por João Dantas, e daí mudou o nome da cidade para João Pessoa, que é o único nome de uma cidade que tem, de capital, né, que tem o nome de uma pessoa, de um político. As outras não tem. Porém, em relação ao nome Paraíba, quer dizer rio imprestável, né? Então, botar um nome na capital de Rio Imprestável, eu também não sou de acordo não, deve ficar do jeito que está. Em divisão administrativa referente ao ano de 1933, Cabedelo figura como distrito no município de João Pessoa, assim permanecendo em divisão territorial datada de 1 de 7 de 1955.
elevada à categoria de município com a denominação de Cabedelo pela Lei 1631, de 12 de 12 de 1956, vai ser desmembrado de João Pessoa. Então é aqui que tem a emancipação da cidade de Cabedelo, no dia 12 de 12 de 1956. Só tem uma sede no antigo distrito de Cabedelo, constituído do distrito sede, que foi instalado em 9 de 2 de 1957. Em divisão territorial datada de 1 de 7 de 1960, o município é constituído somente do distrito sede, só tem ele, não tem outro distrito não. Em divisão territorial datada de 2014, o município é constituído de 2 distritos, Cabedelo e Renascer. Renascer é um distrito, que futuramente, se quiser, pode se transformar em cidade. Vamos aqui para os dados do IBGE, o gentílico que pode cair, certo? O gentílico pode cair, então é cabedelense. O aniversário da cidade é dia 12 de dezembro, então dentro daquela emancipação que foi feita, certo? E a população do último censo de 2022 é de 66.519 pessoas. E a densidade demográfica é muito alta, que foi a mais alta que eu já vi até agora. É de 2.226,73 habitantes por quilômetro quadrado. Foi a densidade mais alta que eu já vi. Em relação à pirâmide etária, nós percebemos que a maior quantidade de pessoas é de 20 a 24 anos. Estão em idade economicamente ativa, de 20 a 24, e aí a cidade ela tem esse aspecto de ser jovem. Em relação ao trabalho e rendimento, as pessoas lá na cidade de Cabedelo vivem com salário médio mensal de trabalho formal, carteira assinada, de 2,3 salários mínimos, é um dado de 2021. Lembrar que o total de pessoas ocupadas é de 20.676 pessoas com carteira assinada, um dado de 2021, e a população ocupada em percentuais é de 29,63%, quase 30% das pessoas estão lá com seu emprego formal. O percentual da população com rendimento nominal mensal de até meio salário mínimo é de quase 40%. Então precisa fazer muita política pública para que possa melhorar esse percentual. É claro que é um dado de 2010, mas é o dado oficial que até agora não foi atualizado e pode ter sido atualizado e melhorado, porém pode ter continuado esse mesmo dado. Então esse é o dado oficial no site do IBGE. Em relação à educação, 97,3% da taxa de escolarização de alunos de 6 a 14 anos, ensino fundamental 1 e 2, ou seja, tem quase 3% de alunos que não comparecem à escola. Então precisa de política pública para evitar essa evasão e assim completar os 100% de taxa de escolarização. Já o IDEB, nos anos iniciais, que é do primeiro ao quinto ano, é 4,9, é baixo, certo? Porque tem que estar em 2020 e esse ano tem que estar com o índice de 6, que são as metas atingidas, certo? Então está baixo, em 2021 foi 4,9. Já o IDEB dos anos finais está 4,4, também está abaixo, que é do sexto ao nono ano. Está abaixo também, precisa melhorar bastante. As matrículas do ensino fundamental em 2021 foi de 7.322 matrículas. Já no ensino médio, que compete ao Estado, foi de 2.071 matrículas, dados de 2021. São 429 professores no ensino fundamental e 205 professores no ensino médio, que o ensino médio é de competência do Estado. O número de estabelecimento de ensino fundamental é de 38 escolas e no ensino médio 12 escolas. Então, nós temos esses dados que alguns índices precisam ser melhorados nesses próximos anos. Em relação à economia, o PIB per capita é de 45.182,89, um dado de 2021. Já o percentual de receitas oriundas de fonte externa é 65,8. Foi o índice mais baixo até agora, porque isso é um dado de 2015,
porque tem o porto, né? O porto ele traz muita receita para o município. Então, por isso que o município não depende muito do estado nem do próprio governo federal. O total de receitas foi de 282 milhões e o total de despesa empenhada foi de 225, ou seja, sobram aí uns 60 milhões mais ou menos para ser investido na cidade, no calçamento de ruas, construção de escola, construção de praça, construção de PSF. Então dá muito bem, muito dinheiro sobra da cidade de Cabedelo para fazer muita coisa. Já em relação à saúde, a mortalidade infantil é muito alta, é 17,05 óbitos por 1.000 nascidos vivos. Então, dado de 2020, certo? Então, precisa melhorar bastante, ter política pública relacionada à saúde pública e evitar a mortalidade infantil. As internações por diarreia, um dado de 2016, é de 0,7 internações por 1.000 habitantes. São 29 estabelecimentos de saúde do SUS, isso é um dado de 2009, pode ter sido aumentado, pode não ter sido. Então, eu sei que o trabalho é louvável de todos os profissionais da saúde, são aí, porém a prefeitura tem que fazer mais política pública, fazer mais concursos, trazer mais técnicos de enfermagem, trazer mais médicos, então para própria cidade, para melhorar o serviço de saúde e diminuir essa mortalidade. Em relação ao meio ambiente, a área urbanizada é de 14,44 km², ou seja, quase 15 km². O esgotamento sanitário é mais da metade da população, um dado de 2010. Certo? Pode ter sido aumentado ou não, 51,1% da cidade tem esgotamento sanitário adequado. E a área urbanizada de 14,44 km² é um dado de 2019. São os dados oficiais. Se a banca for utilizar, vai pedir esses dados. Em relação à arborização de vias públicas, é uma cidade bastante arborizada, com 75,6%. Porém, a urbanização de vias públicas em 2010 era de 8,1%. Então, tinha rua saneada, porém não tinha rua asfaltada em 2010. Eu fiquei sabendo que a prefeitura, o prefeito atual, ele calçou bastante rua aí, certo? Porém, tem que atualizar esses dados no site do IBGE. A população exposta ao risco é de 536 pessoas, certo? Esse é um dado que é a primeira vez que eu vejo ser informado. Esse é um dado de 2010. O bioma é Mata Atlântica e o sistema costeiro marinho, que é um dado de 2029, pertence por ser litoral. Então, a cidade litorânea, ela faz parte do sistema costeiro marinho. E a Mata Atlântica, porque justamente é nesse sentido do litoral. Já em relação ao território, são quase 30 km², 29,873 km², a área da unidade territorial. Hierarquia urbana é centro regional, certo? Em 2018. A área de influência é arranjo populacional do Recife, né? Metropolitano, né? A região intermediária é João Pessoa, já a região imediata, que é dada de 2021 também, é João Pessoa. A mesorregião é Mata Paraibana e a microrregião é a de João Pessoa. O FAMUP, que é a federação, né, a Associação dos Municípios da Paraíba, diz que os municípios limítrofes de Cabedelo são João Pessoa, Santa Rita, Lucena e tem o limite com o Oceano Atlântico. Seu nome provém das dunas de areia finíssimas que se formavam na praia. A história de Cabedelo se mistura com a história do Brasil. O Forte de Santa Catarina, a invasão dos holandeses aqui no nosso litoral e dos franceses também, que ocorreu lá no século XVI. Aí houve a construção de Forte Velho e da Fortaleza de Santa Catarina, que datam de 1585. Uma das preocupações de Martim Leitão,
que era aquele colonizador que veio então fazer a expansão do território aqui nessa região. Ele é considerado pioneiro da colonização do município. Já o Porto de Cabedelo é o único de destaque na Paraíba e teve uma importância muito grande no escoamento da produção agrícola do Nordeste. A temperatura média anual oscila em torno de 26 graus. A vegetação existente no local é de vegetação pioneira, campos e mata de restingas, manguezais e mata úmida. A padroeira é Sagrado Coração de Jesus. Vamos ler um pouco mais sobre a história de Cabedelo. Cabedelo é um município da região metropolitana de João Pessoa. Tem uma área de aproximadamente 30 km², com medidas singulares. São 18 km de extensão por apenas 3 km de largura. Em mapas holandeses do século XVII, aparecia como uma ilha por causa dos rios Jaguaribe e Mandacaru. E a maior, mais rica, urbanizada e principal civilização peninsular num raio de centenas e centenas de quilômetros. Sua idade geofísica também diverge dos municípios vizinhos, que tendem a ter platôs sedimentares mais antigos e, portanto, altitude média e clima divergente. Atualmente se encontra conurbada com a capital paraibana, João Pessoa, e serve como uma extensão de certas atividades terciárias da sede, a exemplo do turismo, mas também da educação privada superior. Os trens urbanos da CBTU e a BR-230 são as principais ligações entre as duas cidades. É o município mais rico do estado em produto interno bruto per capita, pois possui um PIB superior a 2,2 bilhões de reais, segundo dados atualizados de 2007, ou seja, mais da metade da economia de Campina Grande, outra grande cidade do estado, numa área muito menor e com população também bastante inferior. Possui um dos maiores produtos internos brutos proporcionais do Nordeste, comparável a de cidades como Ipojuca e Guamaré. Em relação à história, esse é o Forte de Santa Catarina de Cabedelo, construído no século XVI, e um dos marcos do surgimento de Cabedelo. Lá ao fundo nós vemos a casa do Capitão Mor, com aquelas colunas. Do lado esquerdo, a casa dos soldados, e do lado direito da foto nós temos a Capela de Santa Catarina. E ao centro, o poço. Essa aqui é a foto do Porto de Cabedelo em 1892 por Alfredo Andersen. Ele que fez várias fotos, gravuras sobre diversas paisagens aqui do Nordeste. Então, por volta do ano 1000, a região onde atualmente está assentado o município de Cabedelo era a terra dos índios tapuias, que eles migraram para o interior do continente quando chegaram os tupis, e que esses tupis vieram da Amazônia. No século XVI, quando chegaram os primeiros europeus aqui, a região constituía a fronteira entre os territórios das tribos dos potiguaras, que era do lado do norte, e os tabajaras, que era desse lado aqui do sul. Eles se uniram aos portugueses, os tabajaras, enquanto os potiguaras se uniram a vários outros adversários dos portugueses, como os franceses e os holandeses. A Cabedelo foi fundada em 4 de novembro de 1585, já João Pessoa foi fundada em 5 de agosto de 1585, em torno de uma fortaleza construída pelos portugueses a fim de defender a entrada do estuário do Rio Paraíba, e a cidade filipeia de Nossa Senhora das Neves, que hoje se chama João Pessoa. Na época da dominação holandesa, que aconteceu em 1634 até 1654, a cidade passou a se chamar Margareta, que é Margarida. Cabedelo conquistou e perdeu autonomia por algumas vezes para a cidade de João Pessoa. E através da Lei 283, de 17 de março de 1908, obteve autonomia, ficando o povoado elevado à condição de vila. Depois perdeu os foros de vila e município pela Lei Estadual 673, através da Lei 283, de 17 de março de 1908, obteve autonomia, ficando o povoado elevado à condição de vila.
Depois perdeu os furos de vila e município pela Lei Estadual 676, de 20 de novembro de 1928, a qual anexou seu território ao município da capital. Em divisão administrativa de 1933, voltou a ser distrito de João Pessoa e, com a Lei 1631 de 1956, voltou a ser município, compondo-se como único distrito. Então, com isso aí, se criou a comarca por desmembramento da capital e a instalação do novo município foi prevista para o dia 4 de abril de 1959, sendo então instalado em 31 de janeiro. Em relação à geografia, aqui está uma foto do pôr do sol na praia fluvial do Jacaré, certo? Onde tem o Bolero de Ravel. O município está localizado na zona fisiográfica do litoral paraibano e se insere na unidade geoambiental dos tabuleiros costeiros e apresenta uma altitude média de apenas 3 metros acima do nível do mar. A geoquímica do solo tende a ser mais silicátea que as áreas vizinhas. A quantidade de carbono varia com a densidade cumulativa da vegetação de cada região do município. Possui aproximadamente 15 km de costa com praias urbanizadas. Tem ainda todo o estuário do Rio Paraíba com mangues. Tem a Ilha da Restinga, que é parte integrante do município. Cabedelo está inserido nos domínios da bacia hidrográfica do Rio Paraíba, região do Baixo Paraíba. O principal curso d'água é o Rio Mandacaru. Todos os rios têm regime permanente. Há ainda reservas marinhas, Mata Atlântica e barreiras de corais. A vegetação é bastante diversificada, apresentando a predominância de faixas de Mata Atlântica, floresta subperonífera e com caixa subcaducifólia, coqueirais e manguezais. O clima é tropical chuvoso, com verão seco, com temperatura máxima de 30 graus e mínima de 22. E o índice pluviométrico é de aproximadamente 1.900 milímetros anuais, com chuvas concentradas entre os meses de março e julho. Agora vamos para os dados climatológicos para Cabedelo. A fonte é climate.data.org. Aí aqui nós temos que nos meses de fevereiro até agosto chove bastante. E dos meses de setembro até janeiro chove pouco, aumentando a partir desse mês, né? E nós temos aqui a temperatura média de 25,6 graus e a máxima média 29,5 graus. Esse é o espaço urbano de Cabedelo. Então nós temos aqui a região, o Oceano Atlântico, Lucena, Santa Rita e João Pessoa como município limítrofe. Então esse é o mapa das subdivisões de Cabedelo, viu? Ainda retornando aqui, nós temos Jardim América, Jardim Brasília, Camalaú, Jardim Manguinhos, Morada Nova, Salinas e Parque Verde. Nós temos Recanto do Poço, Camboinha, Poço, Ponta de Campina, Jacaré, Portal do Poço e tem outras Intermares. Então nós temos aqui Formosa, Areia Dourada, e tem outras centro e outras localidades aqui que faz parte da cidade de Cabedelo. O espaço urbano do município de Cabedelo se encontra dividido em 5 setores. Fazem parte do município de Cabedelo os distritos de Centro, Camboinha 1, 2 e 3, Renascer, criado pela Lei 614 de 91, e Poço, criado pela Lei 651 de 92, e Intermares, aprovação do loteamento na década de 1980. Inicialmente, esse espaço era estruturado pelo centro em torno da Fortaleza de Santa Catarina, lá no século XVII, se encaminhando para o bairro de Ponta de Matos por volta do século XVIII. O espaço urbano de Cabedelo só veio a sofrer grandes alterações por volta do ano de 1950, essa década, com os primeiros loteamentos aprovados. Passou então o município a crescer rumo às praias do sul, tendo na década de 1980 a aprovação do loteamento Intermares. Desde a criação do município até os anos de 1980, a tipologia das edificações era dominantemente unifamiliar com 2 pavimentos. A partir da construção da via litorânea, houve a implementação de uma legislação urbana mais restritiva na capital.
O perfil da ocupação do espaço urbano em Cabedelo começou a se modificar a partir dos anos de 1980, passando a predominar a verticalização das construções, principalmente nas praias do litoral norte, com detalle especial para o loteamento Intermares, porque João Pessoa não pode construir prédios a partir de 5 andares no litoral. As regiões centro-oeste, leste e sudeste da península apresentam forte ascensão econômica e social. As atividades portuárias, que geraram a maior parte das receitas do município, se concentram no noroeste. Já as regiões norte, nordeste e sudoeste apresentam uma certa estagnação. Essa é a foto do quilômetro zero da Transamazônica. Começa em Cabedelo e vai até a Amazônia. Características da Transamazônica. A BR-230 ou Transamazônica é uma rodovia transversal considerada a terceira mais longa rodovia do Brasil, com 4.223 km de extensão, ligando a cidade portuária de Cabedelo, na Paraíba, ao município de Lábrea, no Amazonas, cortando algumas das principais cidades do estado do Pará, como Marabá, Altamira e Itaituba. Na Paraíba, representa o principal eixo de circulação de pessoas e mercadorias em seus municípios, tendo como referencial o Porto de Cabedelo e as cidades de João Pessoa, Campina Grande, Patos, Pombal, Souza e Cajazeiras. Os maiores polos econômicos do estado. Percorre o solo paraibano por 521 km com boa condição de tráfego até a divisa com o estado do Ceará. O segmento de 147,6 km de extensão entre Cabedelo, onde se encontra o Marco Zero, e Campina Grande, passando pela Grande João Pessoa e outros municípios, foi duplicado nos governos de FHC e Lula. Aqui nós temos a foto da Praia de Areia Vermelha. A foto aqui de baixo é a Fortaleza de Santa Catarina, onde essas colunas aí era a casa do Capitão Mor e aquelas outras eram a casa dos soldados. Do lado que não aparece aqui, do lado direito, é a Capela de Santa Catarina. A principal atração turística de Cabedelo são os seus 10 quilômetros de praias. Na seção de praias, Cabedelo pode ser dividida em duas. A parte de praia de Intermares, Poço e Camboinha, que é muito verticalizada, e o principal ponto de turismo são as praias cabedelenses mais próximas de João Pessoa. E o bairro de Intermares, que é o bairro mais rico da cidade, com muitos prédios, escolas, supermercados, restaurantes, que ficam cheios praticamente todo ano. Além disso, nós temos uma orla muito bonita e organizada. É separada do bairro do Bessa, em João Pessoa, pelo Maceió do Rio Jaguaribe. Um dos problemas é que existem muitas ruas sem calçamento que provocam inconveniência na época de chuvas. A praia de Intermares, também conhecida como Mar do Macaco, é uma das praias de surf do litoral norte, onde são realizadas várias etapas de campeonato de surf. Nela, o projeto Guajiru acompanha também a desova das tartarugas marinhas. A Praia do Poço conta com boa estrutura turística para passeios e lazer, barcos e jangadas que levam a areia vermelha. Lá é realizado o Festiverão Paraíba. A parte menos estruturada é o que podemos chamar de o coração da cidade, onde fica o centro da cidade, o mercado público, o Porto de Cabedelo, o Grande Moinho Tambaú, que é da São Brás, e o Forte de Santa Catarina de Cabedelo. Nessa região fica uma parte da Praia de Areia Dourada, Praia Formosa, Praia de Miramar e a Praia de Ponta de Matos. Em Areia Dourada e Formosa existem as barracas de praia e predominam os casarões de praia, com apenas poucos edifícios. Estas regiões chegam a não ter movimento algum em outras épocas do ano, fora o verão. Em Formosa também se localiza a Câmara Municipal de Cabedelo. As praias de Miramar e Ponta de Matos são as mais esquecidas, o movimento é maior nos restaurantes e até no verão. Quase não existe movimento, quando não tem verão. Apesar de serem praias muito bonitas, com vista para a cidade de Lucena, do outro lado da foz do Rio Paraíba. O mar nessas praias é mais agitado e é muito próximo do porto. A praia de Ponta de Matos tem ao seu lado o dique de Cabedelo com uma grande profundidade, o que aumenta o risco de afogamentos. Aqui nós temos a foto do pôr do sol na Praia do Jacaré, temos a foto da Praia de Intermares, nós temos aqui a foto de Praia de Camboinha. Outro ponto turístico na cidade é a Praia Fluvial de Jacaré, que conta com muitos restaurantes à beira do rio
do Rio Paraíba e com um lindo pôr do sol ao som do bolero de Ravel. Também tem um ferryboat, a balsa, que atravessa o Rio Paraíba até Lucena. O trajeto dura cerca de 15 a 20 minutos e é o principal meio de ligação com Lucena, já que através das rodovias seriam cerca de 50 km de distância. Essa balsa não dura 15 minutos não, dura de 20 a 30 minutos, que só sai 30 minutos para ir, 30 minutos para voltar. 10h30, 11h30, 7h30, 8h30, 8, 9, 10, 11 e assim sucessivamente. O Forte de Santa Catarina reúne muito da cultura, a origem da cidade e seu povo. As visitas são sempre acompanhadas por guias turísticos que contam com detalhes as nuances do lugar, só quando a pessoa solicita, viu? Porque quando eu fui lá não tinha isso não, viu? Vamos ser sinceros aqui. Existe o projeto de construção da ponte Cabedelo-Lucena, que teria cerca de 1,5 km de comprimento e que beneficiaria o turismo nesta região, impulsionando a economia paraibana, junto com a construção de um porto de águas profundas na região de Lucena, como existe em Fortaleza, já que o Porto de Cabedelo ainda não tem capacidade para receber navios de grande porte. Em relação às praias, são essas aqui: Praia de Miramar, Praia Ponta de Matos, de Areia Vermelha, Formosa, de Areia Dourada, de Camboinha, do Poço de Campina, de Intermares e a Praia Fluvial do Jacaré. Vamos fazer agora uma revisão. Então, o município de Cabedelo tem aí a bandeira e o brasão. Nós vimos também o hino, certo? O lema da cidade é Urbis Nescia Vinci, a cidade que não sabe ser vencida, né? A que não fraqueja, não recua. O gentílico é cabedelense, viu? Às vezes as bancas pedem isso, a cabedelense. Com relação ao hino, eles podem tirar algumas palavras e você acrescentar essas palavras, né? Das opções para acrescentar as palavras, viu? Então é bom saber o hino. Os municípios limítrofes é importante, porque algumas bancas pedem João Pessoa, Santa Rita e Lucena. A distância até João Pessoa, capital, é de 18 quilômetros. A fundação é no dia 12 de dezembro de 1956. Nós temos aqui o clima, que é tropical quente e úmido. A altitude é 3 metros acima do nível do mar. O IDH ele é alto, 0,748, certo? Apesar de ter muitos bolsões de pobreza na cidade. E aqui nós iremos falar, corta essa parte aí branca, viu? E aqui nós iremos falar então um pouco mais da história do município de Cabedelo. O município de Cabedelo é da região metropolitana de João Pessoa, litoral da Paraíba. Seu nome se dá à sua formação geográfica na forma de um cabo, que é o termo Cabedelo, significa pequeno cabo. No brasão da cidade está escrito Urbis Nescia Vinci, expressão latina que traduzida quer dizer a cidade que não sabe ser vencida. Ou seja, o município de Cabedelo tem por lema não esmorecer, não fraquejar ou recuar frente aos problemas. Não aceitar uma derrota enquanto se é possível lutar e, sobretudo, vencer os desafios. Cabedelo é uma cidade litorânea com algumas das praias urbanizadas mais conhecidas do estado, entre elas Jacaré, que é uma praia fluvial, Poço, Camboinha e Intermares, espalhadas por 15 km de costa. Tem como municípios limítrofes João Pessoa, Santa Rita e Lucena, e tem como costa o estuário do Rio Paraíba, com áreas de mangue. Foi fundado em 1585, então pertencente ao município de João Pessoa, em novembro, viu? Cabedelo foi elevado à categoria de município pela Lei Estadual 1631 de 1906. Possui o único porto do estado da Paraíba, é administrado pela Companhia Docas da Paraíba, está localizado na margem esquerda do estuário do Rio Paraíba, em área próxima à Fortaleza de Santa Catarina, um dos cartões postais da cidade e do estado, tombado pelo IFAM. Em 24 de maio de 1938, o Porto de Cabedelo é considerado de pequeno porte e sua principal fonte de receita atualmente é o descarregamento de petcock. Cabedelo possui a 194ª maior PIB do Brasil e o terceiro maior da Paraíba, ficando só atrás de João Pessoa e Campina Grande. A vegetação é bem diversificada, com faixas de mata atlântica, manguezais e coqueirais. O IDH é alto, 0,757.
Em termos de transporte público, o município possui os seguintes serviços: ferroviário, aquaviário, que é o ferryboat, as lanchas, ônibus lancha, e rodoviário, que é ônibus táxi, e alternativo e mototáxi. Os principais eventos e pontos turísticos de Cabedelo são a Fortaleza de Santa Catarina, que a gente já viu sobre ela, a Praia Fluvial de Jacaré, que também já vimos falar sobre ela, e o Parque Estuário Marinho de Areia Vermelha também. Uma outra coisa que é parte da cultura, da extração turística também, é a Paixão de Cristo, que é considerada a segunda maior apresentação teatral ao ar livre do Brasil e atrai muitos visitantes todo ano que é feita a Paixão de Cristo, viu? Foi criado pelo grupo de teatro amador Alfredo Barbosa. E essa informação está lá, portal cabedelo.com.br/história de Cabedelo. Em 2016, Cabedelo completou 60 anos de emancipação, né? Isso aqui é outra revisão. Os índios tapuias, os índios tupis, guaranis, potiguaras, tabajaras, Cabedelo era vila de João Pessoa, distrito de João Pessoa, né? Que era chamada de Paraíba e etc. Que possui o principal porto e tudo mais. E tem e tem também a rodovia Transamazônica, que está no próprio site de cabedelo.pb.gov.br. Então é isso, pessoal. Se você gostou do vídeo, dá um like, se inscreve no meu canal, Coordenador Marconildo Viegas, e isso me motiva a fazer mais vídeos assim.